Na sua cidade, tem aqueles lugares onde vende sushi, hambúrguer, pizza, tudo misturado, até comida vegana, vegetariana, e é realmente uma mistureba que eles cobram num rodízio lá. Enfim, isso tem muito aqui onde eu moro. Eu moro na região metropolitana de Curitiba e eu sou vegana. E eu passo muito por uma situação onde eu só vou nesses restaurantes quando eu preciso sair com a minha família ou alguém que come carne, mas não quer compartilhar ali comigo, né, um prato vegano. Então, só nesses casos que eu acabo indo, né, nesse tipo de restaurante. Fora isso, eu sempre vou num restaurante especializado em comida vegana, porque pra mim acaba sendo muito mais gostoso, né? Kathleen, eu não tô nem aí pra sua vida. Bom, eu só contei isso pra você por um motivo. Por que que eu nunca vou no restaurante que tem tanto comida vegana quanto comida normal? Porque a comida vegana deles nunca é 100% boa. Geralmente é uma comida. Vou dar um exemplo que acontece muito, né? Tem um lugar aqui que tem pizza vegana. Daí você vai ver, é uma pizza de palmito e milho, por exemplo. Não que eu não goste, tá? Mas quando a gente vai num lugar específico ali vegano, tem frango vegano e não sei o que, e bacon vegano. Realmente umas coisas muito diferentes. E eu queria trazer uma moral com essa mini introdução pessoal que eu fiz aqui, que é lugares que tem de tudo, não tem nada que seja realmente gostoso. Não sei se você já reparou isso, não sei se na sua cidade tem isso, mas geralmente tem na cidade, né, aquele famoso buffet de pizza e sushi, quando nenhum dos dois é tão gostoso assim, você vai mais pra se empanturrar. A gente estava usando exemplo de restaurante, mas no trading acontece a mesmíssima coisa. Algumas pessoas tentam falar para todo mundo, falar sobre tudo e não entregam nada com uma verdadeira qualidade, também não falam nada para ninguém. É realmente o melhor exemplo que eu podia te trazer aqui hoje. Eu não sei se você já viu aquele tipo de perfil que as pessoas elas repostam posts prontos ou elas fazem ali uns conteúdos meio genéricos, e elas acabam atraindo um público, por exemplo, que gosta de meme, mas que não vai comprar de fato dela, tipo, não gera uma identificação. Eu não sei se você já viu, mas eu vejo milhares de perfis como esse todos os dias em trading, em nichos fora de trading, é bem comum. Existe uma armadilha que todo iniciante no marketing cai e que realmente tem que ter muita atenção, que é falar para todo mundo e tentar vender para qualquer um. Eu imagino que você que está começando, você pensa, Kathleen, pelo amor de Deus, se eu conseguir fazer uma venda, eu já vou estar feliz. Bom, calma lá. Tem um certo ali pontinho que você precisa ter muita atenção, porque a longo prazo você não vai querer vender para qualquer um, porque às vezes vai ser uma pessoa que primeiro nem vai comprar, a chance de você não conseguir vender é muito maior do que você conseguir vender para qualquer um. E acaba sendo um cliente que não se fideliza. Vão existir pessoas que ele se identifica mais, que ele vai dar prioridade no lugar de você. Então vamos ter um cuidadinho ali quando a gente tenta vender para qualquer um, porque não é muito bem por aí, tá? Além disso, quando você usa o seu perfil para postar conteúdos que servem para qualquer pessoa, você acaba atraindo pessoas que não se identificam, só vêm por curiosidade ou às vezes nem sequer entende o que você faz. E eu vejo muito isso. Esses dias eu vi uma pessoa que eu sigo que ela é de um nicho diferente, né? E ela fica repostando alguns conteúdos prontos que ela pega de outra página, que são conteúdos virais, que eles trazem muita visualização pro perfil dela, mas que ao mesmo tempo não é daquele nicho. E eu fico pensando, qual que é o sentido do que você tá fazendo, né? Eu vejo que não tem muito mais estratégia por trás e acaba sendo complicado, né? Eu vejo que ela realmente tá postando conteúdos viralizáveis para conseguir atrair pessoas, mas ela não tá falando para ninguém e muito menos falando o que ela faz. Isso tem muito a ver com o que eu quero falar aqui hoje. Começando pelo termo trading, trader, day trading, enfim, as milhares de variações que a gente tem desse termo. Quem se atrai quando a gente fala especificamente sobre trading? Você já parou para pensar nisso? Você vai atrair, pensa comigo, tá? Vamos à lógica aqui. O cara que está precisando de uma fonte de renda extra, por exemplo, ele trabalha CLT, chega em casa,
tá cansado, mas quer estudar, quer mudar de vida, mas ele ainda não sabe como. Ele tá disposto a ir para um tráfego pago, para um marketing digital, ele realmente não conhece o caminho. Esse cara, ele é o cara que tá disposto geralmente a comprar de um iniciante, para você que é um mentor iniciante, tá? Só que qual que é o problema? Por que você não chega nesse cara? Porque você foca em fazer seus conteúdos falando sobre trading. O cara não sabe o que é trading. Trading é um termo que assusta, é um termo que causa medo, causa repulsa. Tem muita gente que nem confia sequer no termo trading, porque ela coloca o trading na mesma caixinha que bets, que tigrinho, enfim, que apostas. Tem muita pessoa que realmente enxerga o trading como aposta. Então você usar esse termo, você espanta e você não alcança o cara que nem sequer sabe o que é trading. Pensa comigo, você tá lá, chegando do seu trabalho, você tá tentando entender como que você faz uma renda extra. Aí você vê um conteúdo falando de trading e mostrando um gráfico que você não faz ideia do que seja. Você vai clicar? Cara, eu, sendo muito sincera, antes de eu conhecer esse mercado, eu jamais clicaria. Porque eu pensaria, eu pensaria duas coisas. Ou é muito difícil, ou eu não quero cair em golpe, que era exatamente o que eu pensava antigamente sobre trading, né? Então a gente tem que parar para pensar que a maioria do público do trader iniciante, ele é esse público ali que nem sequer sabe o que é ainda e vai precisar muito da sua ajuda. É esse cara que muitas vezes fideliza. E você falar de trading, você não vai atrair esse cara. Quem que você vai atrair, então, quando você fala de trading? O iniciante, que acabou de descobrir o que é MetaTrader e nananã. Ele até pode ser uma pessoa boa pro seu perfil, tá? Não tô falando que não pode. Mas não é a maioria, entende? Ele acaba não sendo o cara que mais vai comprar de você. Principalmente porque, eu não sei se você era assim no começo, né? Mas quem tá começando no trading, eu vejo que tem muitas pessoas ali, alunos em si, tá? Não mentores, que eles vão pulando de setup, vão pulando de estratégia, eles realmente querem testar tudo logo no começo das operações, né? Então pensa, você quer atrair esse cara, sabe? É esse cara que tá ali pesquisando trading, pesquisando MetaTrader e pesquisando mais coisas e para ele que vai aparecer o seu conteúdo. Então, ele talvez não seja um cara que você vai realmente vender alguma coisa, tá? Fica esse alerta. Outra coisa também que tá ligado já com o iniciante é o famoso curioso. Então, às vezes a pessoa ou tá curiosa porque ela não sabe ainda o que é trading, ou porque ela já sabe, enfim, estava procurando alguma coisa específica. De qualquer forma, ele entra na mesma caixinha do iniciante, que, ok, já sabe o que é, mas será que ele não vai ficar te comparando com alguém com mais conteúdo? Será que ele não vai só entrar porque ele tá testando todos os setups e todas as coisas, não segue ninguém de verdade e só vai perder dinheiro até ele parar, sossegar e seguir alguém de verdade? Enfim, vai ser uma pessoa que vai só perder dinheiro, pode ser com você, pode ser com outros mentores, e que se for por acaso com você, vai jogar no teu. Então, isso acontece muito, tá, gente? Tô falando sinceramente aqui por experiência própria. Outras pessoas que vêm com o tema de trading é o apostador. O apostador ali que quer comprar e vender por pura adrenalina mesmo, acaba não sendo uma pessoa que de fato tá interessada em comprar um infoproduto de você. Você entende aqui como muitos termos eles parecem, ok, eu sou trader, então eu vou falar sobre trading, mas não é por aí. Não sei se você tá conseguindo pegar a lógica aqui comigo, mas a coisa que mais faz sentido nesse mercado é para vender curso de trading, é não falar sobre curso de trading, não falar sobre trading. É realmente uma coisa aqui que acaba funcionando muito até por conta de regulamentações e afins. Sem falar que, se você não usa, por exemplo, digamos que você é mentor de Forex, você tem que parar pra pensar que usar o termo trading, ele remete a muitas coisas, tá? Tem trading de futebol, B3, enfim, realmente é um mercado muito vasto. Então, às vezes, day trading, ele não remete a uma coisa tão específica como o que você faz. E muita gente que tá nesses outros mercados, eles não têm o menor interesse em vir pro Forex. Digamos que você seja de Forex. Porque o Forex ele é muito alavancado para quem é de B3, por exemplo. Assim como, se você for um mentor de B3, você não vai querer o cara de Forex, porque ele vai operar na B3 e vai ficar decepcionado. Ele tá acostumado com alavancado e vai falar: essa coisa não dá resultado. Você entende o tanto de pessoas que se atraem pelo termo trading?
Cara, como que cria uma campanha para essas várias coisinhas diferentes que só uma palavra atrai? Enfim, não tem como. Essa é a resposta. Não tem como você criar uma campanha que dê certo tentando só usar um termo tão amplo como trade. Quando você fala de uma forma tão genérica, ninguém entende e as pessoas não compram o que elas não entendem. Então a gente tem que trazer uma clareza aqui muito específica, né? Eu acho muito importante a gente parar para pensar nisso. Kathleen, se eu não posso falar de trading, como que eu posso falar para conseguir vender? A gente vai trabalhar aqui muito com narrativas. Eu amo trabalhar com narrativas. Eu acredito que é a melhor forma de trabalhar porque gera identificação. E quando gera identificação, a pessoa te acompanha, se emociona e compra com você, fica ali até um ad eterno te acompanhando, tá? Então eu acho isso muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente de como entender a sua narrativa. Eu quero que você pare e pense um pouquinho se você já tem algum tipo de pessoa que engaja com você. Digamos que, eu tenho minha família só. Mas ainda assim, que tipo de família, entende? Eu vou dar um exemplo. Quando eu tava começando, eu até foi num perfil que eu acabei perdendo. Não, geralmente eu postava alguns conteúdos, as pessoas curtiam porque elas me conheciam, mas dificilmente alguém interagia porque achou legal, sabe? Era aquelas interações tipo, putz, vou interagir aqui porque é minha namorada, vou interagir aqui porque é minha filha, sabe? Mas quando eu comecei a postar um tipo de conteúdo muito específico, eu lembro até hoje, eu acho que foi um conteúdo, inclusive, sobre a CPI das Bets. Foi, assim, tipo, muito engraçado, porque eu falei um pouco da Virgínia, e isso gerou uma conexão com as pessoas que me seguiam, que eu tive um monte de comentário. E então eu percebi uma coisa. Por que esse conteúdo ele gerou comentário? Porque o fato de eu falar da Virgínia, ele ligava com as pessoas que estavam ao meu redor, família, amigos, enfim, que eram pessoas da minha idade, engajadas com o assunto. Então, mesmo sendo 100% familiares, amigos, você entende que às vezes você também consegue fazer um conteúdo que faça até eles se interessarem em comprarem. Isso, assim, foi uma lição muito grande pra mim, porque eu percebi que eu posso sim começar falando pra quem já tá me seguindo. Bom, então quais são os passos pra você começar a entender o que as pessoas que te seguem, elas querem ver? O que as pessoas ao seu redor querem ver, mas não só com base nisso, tá? Quem você quer ser também. Eu acho que a gente não pode se basear 100% nos amigos e familiares, isso foi só um exemplo, tá? Mas é importante a gente ver que, às vezes, tem a ver um pouquinho, né? O que nossos amigos ao nosso redor, eles assistem e veem, porque a gente começa a entender o que as pessoas parecidas com eles veem. Como que eu posso entender, então, como as pessoas do meu redor, elas gostam, se faz sentido com o que eu gosto, tá? Eu vou te dar uma dica, assim, muito simples, tá? Bem stalker, inclusive. Dá uma entrada ali no perfil das pessoas que você acha que são parecidas com você, que você acha que tem os mesmos interesses, que você acha que compraria de você ou tentaria aprender de graça, que seja. Vê quem que ela segue, vê o que que ela curte, né? Não dá pra ver o que curte, mas você consegue ver agora, tipo, o que que ela retuita. Enfim, você consegue dar uma olhada nos perfis que ela acompanha. E isso já te dá uma base muito grande de como que você pode seguir. Por exemplo, digamos que todo o meu ciclo de amigos sigam o Pablo Marçal. Eu não vou fazer um vídeo tacando pau no Pablo Marçal, entendeu? Eu tenho que repensar, putz, o que será que essas pessoas estão gostando nele e como que eu posso aplicar isso no meu perfil? Isso é uma das primeiras dicas que eu posso te dar. Senta, analisa algumas pessoas que sejam parecidas com esse perfil de comprador e parecido com você e realmente tenta ali fazer uma comparação. Qual que é a semelhança entre esses perfis que essas pessoas seguem, tá? Por exemplo, são perfis de nicho de motivacional, são perfis de nicho de educacional. Eu vou colocar depois para você preencher um documento onde você anota um pouquinho essas semelhanças, essas características, porque isso vai te dar uma base muito boa. Kathleen, eu não tenho como comparar quem as pessoas que eu sigo, né? Quem as pessoas que são meus amigos, elas seguem. Como que eu posso fazer essa parte do trabalho, tá? Kathleen, se eu não sigo ninguém que se interesse, eu não acho que vai dar certo eu fazer essa análise. Como que eu posso começar a entender um pouquinho mais? Então, você vai seguir só a segunda parte dessa etapa, tá? Não tem problema. O ideal, óbvio, que é fazer as duas partes, mas tudo bem, faz só a segunda parte, que é eu vou colocar, né, no documento onde você vai estar preenchendo pesquisas de perfil.
Aí ali você vai entender seu arquétipo, seu perfil, entender marcas que são parecidas com você. Eu vou, inclusive, deixar disponível uma coisa chamada mood board, né? Que é referências visuais para cada tipo de arquétipo. E vou deixar uma lista. Vou tentar procurar no nicho de trading, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, porque mentores, enfim, algumas pessoas elas não usam tanto o arquétipo, tá? Mas eu vou tentar, juro que eu vou tentar trazer uma lista de mentores de trading que utilizem arquétipos na sua comunicação.